Olá pessoal, tudo bem? Professor José Maria mais uma vez com vocês, dando seguimento ao segundo módulo do curso Gramática em Exercícios. Vamos falar agora, pessoal, de um assunto super espinhoso, tá? Super complexo, eu diria. Pelo menos os alunos têm bastante dificuldade nele, né? Eu estou falando da pontuação, um assunto muito importante aí na análise sintática. Vamos dar uma prioridade, ok, nesse tópico aqui, nessa bateria de exercícios que eu apresento agora para você. Dá uma olhada aí na questão 26, questão aí do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ano de 2011. Está inteiramente adequada a pontuação do seguinte período. Muito bem, pessoal. Você tem aí, ó, uma redação. Eu quero saber se essa redação foi corretamente pontuada, né? Moçada, basicamente, ó, o princípio da pontuação qual é? Você tem a unidade que compõe o período, que é a oração, né? A oração é composta, né, por sujeito, verbo, né, complemento verbal e os demais termos componentes, né, os termos acessórios. Qual é o princípio da pontuação? Né? Qual é o princípio da pontuação dentro da oração? Quando a oração segue essa sequência aqui, ó, não há pausa. Eu não posso pausar sujeito e verbo de forma alguma. Eu não posso pausar verbo e complemento de forma alguma. Quando é que vai haver pausas? Quando esses elementos que estão aqui, ó, entre eles eu destaco um super importante. Quem é esse cara? O adjunto adverbial, né? Eu vou destacar esse elemento sintático aí. Quando eu desloco esses elementos, ó, dentro das minhas construções, né? Ok? Ou para o início da frase ou para o meio da frase, o que acontece? Surgem as necessidades de vírgula. Tudo bem? Então, esse é o princípio aqui da pontuação, ok? Dentro do período. Eu tenho que analisar se a construção está na ordem direta. Não estando, ok? Eu tenho que demarcar por vírgulas, né, os termos que são deslocados. Vamos dar uma olhadinha aqui item por item, né? Ó, vamos lá. O que você tem aqui, ó? No século das luzes, moçada, ó, a letra A eu já elimino. A letra A eu já elimino, ó, porque eu preciso de uma vírgula aqui, ó, depois de luzes, né? Ó. Eu tenho essa vírgula aqui, ok? Vamos até numerar essas vírgulas, ó. Essa vírgula aqui é a vírgula número 1, tá? Bem pequenininho aqui o número 1, tá? Ok? Então, o que acontece aqui, ó? Essa vírgula aqui, qual é a justificativa para ela? Eu tenho aqui um adjunto adverbial, né? No século das luzes, veja, a minha oração não iniciou por sujeito, né? Ela iniciou por no século das luzes, que é um adjunto adverbial de quê? De tempo deslocado da ordem direta. Eu preciso dessa vírgula. Então, veja, a letra A já está fora do páreo. Eu tenho aí a letra B, a letra C. Vamos ver as demais. Ó, a letra D também está fora do páreo. Elimine aí também a letra D. Ok? E a letra E, opa, a letra E, a vírgula está aqui, né? A vírgula está aqui, isolando o adjunto adverbial no século das luzes, ok? Então, aqui na primeira, a gente já eliminou aqui duas opções, a letra A, né? E a letra D de dado. A B, a C e a E estão na disputa. Vamos continuar. Ó, no século das luzes, adjunto adverbial de tempo, né? Deslocado da ordem direta. Montesquieu, o nosso sujeito, ok? Por que eu tenho essas vírgulas aqui, ó? Vamos raciocinar um pouquinho, né? Por que eu tenho essas vírgulas aqui, ó? Vamos numerar essas vírgulas. Vamos pôr aqui o número 2, né? Vamos pôr aqui o número 2, ó. O que acontece, moçada? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui, ok? O sujeito Montesquieu, tá certo? O sujeito Montesquieu. E o verbo de Montesquieu, onde é que tá? Tá aqui o verbo, ó. Deixou-se guiar. A forma verbal, deixou-se guiar. E no meio você tem quem? No meio você tem a expressão em sua obra, ok? Uma expressão aí que está intercalada, moçada. O que significa intercalado? Intercalado, ó, significa entre duas coisas. Ó, eu estou entre o sujeito e estou entre o verbo. Tudo que estiver entre o sujeito e o verbo, temos que se ligam diretamente, né? Tudo que estiver entre o sujeito e o verbo tem que ser isolado por vírgulas, ok? Então essa vírgula aqui é necessária. A letra B, essas vírgulas estão presentes. Ok? Na letra C também.
Ok, na letra C também, ó, temos aqui as duas vírgulas, né, necessárias aqui, né, ok, em sua obra, ok, uma expressão aqui intercalada entre o sujeito e o verbo. Faltava quem na letra A? A letra E, né? Vamos ver aqui a letra E. A letra E também. Então a letra... As três aí ainda estão no páreo, né? As três aí ainda estão no páreo. Vamos deixar a disputa rolar. Ok? Vamos voltar aí, vamos dar continuidade. Ó. Deixou-se guiar por um método original. Ixi, a letra B a gente tem que descartar. Por quê, moçada? Ó, original, moçada, está modificando quem? Ó, método. Por que eu não posso ter essas vírgulas aqui? Ó? Porque se eu puser essas vírgulas, eu vou estar separando o quê? Eu vou estar separando o nome, ok? O nome método, ok? Do adjunto adnominal. Ó, nome adjunto adnominal, eu não posso separar por vírgula. Tá? A ligação entre nome e adjunto adnominal é uma ligação direta, né? Eu não posso separar por vírgula. A letra B ela já cai fora. Ok? A letra B ela já cai fora. Fica no páreo quem? A letra C. Ok? E a letra E eu também vou eliminar. Ó, por que eu vou eliminar a letra E? Deixou-se guiar. Quem se deixa guiar por algo. Olha aqui, moçada, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu tenho a forma verbal. Eu estou separando a forma verbal do complemento verbal dela. Eu não posso ter essa vírgula de forma alguma. Eu não posso separar verbo e complemento verbal por vírgula. Tá? Então a letra E a gente já marca aqui com essas eliminações. Ó, a gente já marca a letra C. É a nossa resposta, a letra C, né? Mas vamos conferir, ó, caso a caso, né? Vírgula a vírgula, quais são as justificativas? Então, vamos lá. A nossa resposta já é a letra C, porque as outras cometeram equívocos, né? Quando eu falo cometer equívoco, é separar aquilo que não pode ser separado, viu, moçada? Então, veja, ó, no século das luzes, essa vírgula se justifica pelo adjunto adverbial deslocado da ordem direta, no século das luzes. Em sua obra, é uma expressão intercalada entre o sujeito e o verbo. Por que eu tenho essa vírgula aqui, ó? Por que eu tenho essa vírgula aqui depois de original? Por que eu tenho essa vírgula aqui depois de original? Moçada, ó, o que segue aqui na sequência, ó, composto por dois aspectos interrelacionados que se viam ao seu propósito. O que é isso aqui? Ó? É um comentário explicativo. Ok? É um termo, né, de caráter explicativo. É um aposto. Ok? É um aposto. Então, numerando aqui essa vírgula, né? Essa vírgula aqui de número 3, ela isola, ok, o nome do seu aposto de caráter explicativo. Tudo bem? Vamos seguindo. Ó, composto por dois aspectos interrelacionados que serviam a seu propósito. Ok? Condenável para muitos de ver como excludentes o finalismo religioso e o fenômeno político. Aí eu repito a pergunta. Ó, por que essa vírgula agora aqui antes de condenável e depois de muitos? Moçada, tá vendo aqui essa expressão condenável para muitos? Ó? Ela está isolando quem de quem, moçada? Perceba, ó. Ela está isolando propósito. Propósito é o quê? Propósito é um nome. Ok? A minha pergunta, né? Propósito de quê? Propósito de ver como excludentes. Ok? O finalismo religioso e o fenômeno político. Você está separando o nome de complemento nominal. Essa expressão aqui, ó, condenável para muitos, é uma expressão intercalada. Ela está entre, né, o nome e o complemento nominal. Por isso que ela precisa ser isolada por vírgulas, né? Ok? Então, moçada, perceba aqui, né, a análise das pausas, ok? Ela tem que ser feita, ó, sempre com uma justificativa sintática, né? Nós temos aqui, ó, 4 justificativas para uso da vírgula. A primeira vírgula, ok, isolando o adjunto adverbial deslocado da ordem direta no século das luzes, ok? As vírgulas aqui, né, o segundo caso de uso da vírgula, separando aqui a expressão intercalada em sua obra, intercalada entre sujeito e verbo, ok? A terceira vírgula, isolando aqui o nome do seu aposto de caráter explicativo, e a quarta ocasião aqui de vírgulas, né? Essas duas vírgulas aqui,
ok, isolando, ok, a expressão intercalada, né, intercalada entre o nome, propósito, e o complemento nominal, né, a oração, na verdade, que funciona como complemento nominal, de ver como excludentes o finalismo religioso e o fenômeno político. Ok, moçada? Então, resposta aí da número 26, ó, excelente questão, né? Resposta aí da número 26, letra C de casa. Moçada, vamos seguir. Vamos seguir aí, ó. Vamos seguir agora para a questão de número 27. TRF Primeira Região, questão aí do ano de 2011. Muitas questões aí do ano de 2011, né? Repetindo aí o enunciado, ó. Onde é que eu tenho correção aqui no que se refere à pontuação? Vamos analisar frase por frase, né? Item por item. Há poucas áreas da vida de uma pessoa que não são direta e positivamente influenciadas pela sua educação. Moçada, ó, por que eu tenho que excluir essa vírgula daqui? Ó? Eu tenho que excluir essa vírgula daqui porque essa oração introduzida pelo quê, pessoal? Ela é uma oração, ok, adjetiva de caráter restritivo. Se você deixar essa vírgula aí, ó, ok, essa oração vai se tornar explicativa e não é o que eu tenho aqui, né? O que eu quero fazer aqui é uma restrição, ó. Nem todas as áreas da vida são diretamente, né, não são diretamente e positivamente influenciadas pela sua educação. Nem todas. Se você deixar a vírgula aqui, você vai estar dizendo que todas as áreas não são direta e positivamente influenciadas pela sua educação. Eu vou ter aqui a criação de uma incoerência, né? Então eu preciso excluir essas vírgulas para que essa oração adjetiva aqui ela seja restritiva e não explicativa, tá? Lembrando, ó, eu tenho dois tipos de orações adjetivas, as restritivas e as explicativas. As restritivas não são isoladas por vírgulas, enquanto que as explicativas o são. Tá? Importante aí essa observação. Ok? Então, letra A, a gente elimina aí, né? A letra A a gente põe fora, ela tem essa incorreção. Vamos para a letra B. Na educação, ok, vírgula, ok, eu tenho aqui um adjunto adverbial deslocado da ordem direta, essa vírgula é necessária. O impacto da autoestima é incerto. Eu vou marcar aqui até com cor diferente, esse sinal aqui de 2 pontos, tá? Daqui a pouco eu explico aqui se esse sinal de 2 pontos ele está correto. Vamos ler o resto. Né? Considerados 14 estudos que analisam o assunto, olha aí, mais uma vírgula, né? Por que se justifica essa vírgula? Ó? Você tem aqui a oração ó, introduzida pelo particípio considerados 14 estudos que analisam o assunto, né? Uma oração adverbial de caráter o quê? De caráter temporal. Ó. Quando se consideram 14 estudos, ok, que analisam o assunto, só em metade se vê uma relação positiva entre autoestima e aprendizado. Então essa vírgula aqui, essa primeira está ok, essa segunda está ok, e aí você me pergunta, professor, e esses 2 pontos aqui? Moçada, esses 2 pontos, eles foram utilizados aqui como uma finalidade, né? Eles introduzem ó, uma explicação, eles introduzem aqui um trecho né, de caráter explicativo. Tá certo? Fique atento aqui a esse uso dos 2 pontos. Ó. Em outras palavras, por que é incerta né? A relação entre autoestima e educação? Por que é incerta? Ó, porque quando eu considero aqui 14 estudos que analisam esse assunto, só em metade se vê uma relação positiva entre autoestima e aprendizado. Eu poderia, moçada, ó, substituir esses 2 pontos por uma vírgula e por um pois. Ok? Por uma vírgula e por um pois. Um conector aqui de caráter explicativo. Né? O impacto da autoestima é incerto, vírgula, pois. Aí eu precisaria né, de outra vírgula aqui depois desse pois. Não porque o pois pediu, mas quem foi que pediu, né? Quem é que vai pedir? A oração considerados, né? 14 estudos. A oração aqui introduzida pelo particípio, né? Que é uma oração adverbial reduzida de particípio, né? Ok? Então essa vírgulazinha aqui vai ser o pois, que vai pedir. Essa vírgulazinha em vermelho é a oração adverbial aqui reduzida, deslocada da ordem direta. Então veja, esse pois de caráter explicativo
ele equivale a uma vírgula, seguida aí, né, de um conector causal ou então explicativo, você que escolhe. Tudo bem, pessoal? Maravilha, né? Então, resposta aí nossa ó, já é a letra B de bola. Já é a letra B de bola a nossa resposta. Vamos conferir por que as outras estão erradas. Ó. As pesquisas também, moçada, é o seguinte. Ó, você quer pôr essa vírgula aqui depois do também? Pois põe uma vírgula antes. Né? Põe uma vírgula antes necessariamente. Tá? Aí você vai dizer para mim que o também é um adjunto adverbial intercalado, né, entre o sujeito pesquisas e a forma verbal vem demonstrando. É uma possibilidade. Outra possibilidade é você excluir essas duas vírgulas. Por quê? Adjuntos adverbiais de pequena extensão, mesmo quando deslocados da ordem direta, né, eles podem ter suas vírgulas ali ausentadas, não tem problema nenhum. Ok? Então, as pesquisas também vêm demonstrando que não há correlação do QI de uma criança em idade pré-escolar. Por que essa vírgula aqui, né? Essa vírgula aqui antes do com, eu também não preciso dessa vírgula aqui, ó, eu tenho que eliminar essa vírgula, né? Não há correlação disso com isso, né? A ligação aí é direta. A ligação aí é direta, moçada. Tudo bem? Então, elimina essa vírgula aí. Correções aqui que a gente faz na letra C, né? Ou põe uma vírgula antes de também, deixa essa vírgula depois de também, ou então tira essas duas vírgulas, tá? E elimine essa vírgula depois de pré-escola antes do com. Tá bom? Vamos na sequência, né? Letra C, então, a gente elimina. Por que a letra D está errada? Ó? 2/3 da diferença entre o desempenho... Peraí, essa vírgula aqui, ó. Desempenho, aqui eu não preciso dessa vírgula não, né? Entre o desempenho em escolas públicas e em escolas privadas, essa vírgula aqui é que eu não preciso mesmo. Porque, veja, essa vírgula vai estar separando ó, tudo isso aqui anteriormente, que é o sujeito, ok? Da forma verbal, né? O que não se deve, o que se deve não a fatores da escola, mas do alunado? Aí você vai responder, ó, 2/3 da diferença entre o desempenho em escolas públicas e em escolas privadas, ok? Tudo isso aí se deve não a fatores da escola. Aí perceba, ó, essa vírgula aqui depois do mas está errada. O mas, quando pede vírgula, ele pede vírgula antes. Ok? Então a gente precisa pôr uma vírgulazinha antes do mas, não depois dele. Professor, o mas não vai pedir vírgula depois dele, não? Até pode haver uma vírgula depois do mas. Ok? Se alguma coisa, né, estiver deslocada da ordem direta na oração que ele introduz. Tá bom? O mas vai pedir uma vírgula antes. Se tem uma vírgula depois, é porque alguém pediu essa vírgula e não o mas. Ok? Vamos atentar para isso aí, né? Tudo bem? Então, letra D aí, as correções na letra D. Revisando, né, como eu disse, pontuação. Não há que eu saiba, comprovação, ó, vamos lá. O que você tem aqui? Ó? Vou pôr até em cores diferentes. Ó. Aqui você tem o verbo haver. Não há o que? Ó? Não há comprovação. Você tem o complemento verbal, né? E aqui no meio, você tem a expressão, você tem a oração aqui, ó, que eu saiba. É uma expressão que está intercalada, moçada, entre o verbo e o complemento. O que eu tenho que fazer com ela? Ó? Já tinha uma vírgula aqui antes, eu tenho que pôr uma vírgula... Já tinha uma vírgula aqui depois, né, dessa oração, eu tenho que pôr uma vírgula antes, né? Eu tenho que cercar essa oração por vírgulas. Por quê? Porque ela está isolando o meu verbo do meu complemento verbal. Ok? Então é a única correção que eu preciso fazer. Ó. Não há comprovação de que os métodos de aceleração e desenvolvimento cognitivo para bebês tenham qualquer impacto. Aqui, né, é a única correção que eu preciso fazer. Bem, então resposta aí da número 27, marque aí B de bola. Vamos que vamos. Olha aí a 28. Vamos dar uma lidinha no texto, né, para a gente se situar. Eu já destaquei aí um trecho em vermelho, né? Provavelmente dele é que eu vou fazer uso, né? Vamos na sequência aí, ó. Questão aí do TRE do Espírito Santo. Também uma questão de 2011. Ó, COP16 em Cancún, no México. É mais uma rodada global sobre as ações para impedir uma catástrofe climática na Terra. Infelizmente, as expectativas de progresso
estão muito aquém das necessidades, estão muito abaixo, né, das necessidades. Achar uma notícia animadora em relação ao meio ambiente é tarefa árdua. Por exemplo, as emissões de CO2, o mais abundante dos gases estufa, caíram 1,3% em 2009 devido à recessão mundial. Mas isso foi apenas a metade do esperado. E a previsão dos cientistas é de que a liberação por queima de carvão, petróleo e gás atinja o pico histórico já este ano. Além disso, a concentração de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso atingiu em 2009 o maior nível desde a Revolução Industrial, segundo a Organização Meteorológica Mundial. Realizada em Copenhague, sob o signo da recessão mundial, a COP15 foi uma relativa decepção. Eu vou destacar aqui, esses 2 pontos, tá? Foi uma relativa decepção. Não conseguiu produzir um documento tornando obrigatórias as metas de redução da emissão de poluentes, mas houve consenso. Moçada, aqui já é suficiente para a gente responder essa questão aqui que vem na sequência, né? Vamos lá. O que ele quer aqui da gente? A substituição do sinal de 2 pontos por uma vírgula seguida da expressão uma vez que prejudicaria a correção gramatical e a informação original do período. Moçada, a gente precisa tomar muito cuidado com essas redações aqui da CESP, porque elas são confusas, né? Vamos voltar lá. O que ele quer fazer aqui? Ele quer substituir esses 2 pontos, ok, por uma vírgula, acompanhada aqui da expressão uma vez que. Moçada, qual foi a finalidade desses 2 pontos? Na questão anterior a gente citou, né? Na questão anterior a gente já havia citado. Esses 2 pontos aí tem uma finalidade explicativa. Por que a COP15 foi uma relativa decepção? Representou uma relativa decepção? Explica aí pra gente. Pelo seguinte, ela não conseguiu produzir um documento tornando obrigatórias as metas de redução da emissão de poluentes. Ela não conseguiu fazer isso. Eis o motivo. Então eu posso substituir sim esses 2 pontos por uma vírgula acompanhada, né, de um conector ou causal ou explicativo. Não tem problema nenhum. Então vamos lá. Volta lá para a questão. Porque ele diz que prejudicaria. Prejudicaria? Não, senhor. Não, senhor. Está errado. Não prejudicaria não. Manteria sim o sentido original. Né? Manteria a correção gramatical. Tudo iria se manter, ok, como, né, a informação original do período. Então aí trata-se de uma declaração errada, tá? De uma declaração falsa. Marquemos aí, errado. Tudo bem? Mais uma questão. Então você viu aí o uso dos 2 pontos, né? Só relembrando, né? Os 2 pontos, eles servem para quê, né? Eles servem para introduzir um discurso, né? Uma fala. Eles servem também para introduzir uma explicação. Quando eles estiverem introduzindo uma explicação, ele pode ser substituído por vírgula, pois, vírgula, porque, enfim, vírgula acompanhado de um conector de caráter explicativo ou causal. Tudo bem, moçada? Vamos na sequência aí, Vamos para a questão 29. Questão boa, tá? Questão 29. Vamos dar uma lida aqui no texto, né, para fazer a situação dele, né? E aí, para a questão 29, né? A destruição do passado, ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações passadas, é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres, lúgubres, sombrios, né, do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem. Por isso, os historiadores, cujo ofício é lembrar o que os outros esquecem, tornam-se mais importantes que nunca, né, no final do 2º milênio. Por esse mesmo motivo, porém, eles têm de ser mais do que simples cronistas, memorialistas ou compiladores. Em 1989, todos os governos do mundo e particularmente todos os ministérios do exterior do mundo ter-se-iam beneficiado de um seminário sobre os acordos de paz firmados após as 2 guerras mundiais, que a maioria deles aparentemente havia esquecido. Então aí ele está fazendo uma apologia ao trabalho dos historiadores, né? Ok? Que de certa forma aí ajuda a relembrar o passado. E
ele ao mesmo tempo também faz uma crítica aí aos dias atuais em que o passado é pouco lembrado, né? O passado é pouco entendido, os jovens vivem uma espécie de presente contínuo, né? Segundo o autor. Enfim, temos aí todo o contexto aí posto aí nesse texto, né? Aí vamos lá para a questão, ó. O que a questão quer? Ela dá aqui 3 assertivas, 3 construções frasais, e ela diz o seguinte, ó, a eliminação da vírgula acarretará alteração de sentido, ok? Apenas, né, em que sentenças aqui, ó, alteração de sentido. Então é uma questão aqui de semântica e sintaxe, né? Sintaxe por quê? Porque envolve pontuação, envolve uso da vírgula. E semântica porque eu vou ter que trabalhar o sentido. Vamos lá, moçada, ó. Olha a primeira, né? O autor lamenta a situação dos jovens de hoje, ok? Que vivem o tempo como uma espécie de presente contínuo. Moçada, essa vírgula aqui, ó, torna essa oração uma oração adjetiva explicativa. Lembrando, né? Oração adjetiva eu tenho de 2 tipos. Eu tenho a explicativa e eu tenho a restritiva. A explicativa é isolada por vírgulas, a restritiva não. Em termos de sentido, significa o quê? Em termos de sentido, ele está nos dizendo aqui que todos os jovens de hoje vivem o tempo como uma espécie de presente contínuo. Moçada, se eu tirar essa vírgula, ok? Essa oração que é explicativa se transforma em restritiva, pessoal. O que vai acontecer, né? Vai mudar o sentido, ó. Nem todos os jovens de hoje vivem o tempo como uma espécie de presente contínuo. É isso que eu vou entender se eu tirar a vírgula, porque eu vou estar criando uma restrição. Então a número 1, ó, marque aí, porque a ausência das vírgulas nela compromete, né, o sentido original, altera o sentido original. Tudo bem? Cuidado aí com essa questão aí, tá? Cuidado com essas questões referentes a orações adjetivas e a orações explicativas, né? Orações adjetivas restritivas e adjetivas explicativas, essa diferença de sentido entre elas. Ao final do século XIX, essa vírgula aqui, ó, por que se dá com a justificativa sintática? Trata-se de um adjunto adverbial deslocado da ordem direta. Se eu omitir essa vírgula, eu vou estar cometendo um problema sintático. Ok? Um problema sintático, né? É preciso essa vírgula, né? Eu não desloquei o adjunto adverbial da ordem direta, eu preciso dessa vírgula. Agora, eu vou causar prejuízo semântico? Eu vou causar uma alteração de sentido se eu excluir essa vírgula? Não. O sentido vai permanecer o mesmo, entenda, né? O sentido vai permanecer o mesmo. O que vai realmente comprometer é a sintaxe. A sintaxe pede que essa vírgula aconteça aqui, mas o sentido ele não vai se alterar. Já na 3, ó, preservemos a memória do passado, cujas experiências encerram lições ainda vivas. É o mesmo caso lá da número 1. Ó. Você tem aqui, ó, uma oração adjetiva explicativa introduzida aqui pelo pronome relativo cujas, né? O que dá a entender? Dá a entender o seguinte, ó, que todas as experiências do passado encerram lições ainda vivas. É isso que dá a entender, né? Se eu tirar a vírgula, dá a entender o quê? Que nem todas as experiências aí do passado encerram lições ainda vivas. Eu crio uma restrição. Tudo bem? Mudou, portanto, o sentido, ó. Mudou, portanto, o sentido lá na frase 1. Mudou também o sentido aqui na frase 3. Ok? Só não na 2, né? Se eu tirar essa vírgula aqui, o sentido permanece ainda o mesmo. Eu só vou criar um problema sintático, né? Então, resposta aqui, ó, letra D de dado, né? Apenas em 1 e 3 ocorre alteração de sentido. Tudo bem, moçada? Maravilha, né? Vamos na sequência aí, ó. Texto para questão de número 30. Vamos aí para a questão de número 30. Questão aí do TRE do Espírito Santo, 2011. Um dos problemas mais significativos da democracia representativa brasileira, pré-existente à Constituição de 1988, mas mantido por ela, é a distorção da representação das unidades federativas na Câmara dos Deputados. Trata-se de assunto cuja importância e mesmo centralidade não podem ser desprezados. O princípio basilar da democracia representativa é o voto de cada pessoa ter o mesmo peso eletivo. O atual sistema permite que o voto de um cidadão seja dezenas de vezes mais significativo
nas eleições para a Câmara do que o voto de outro. Essa situação é incompatível com o aperfeiçoamento democrático de nosso regime político. A Constituição brasileira, lá no artigo 45, caput, determina que a representação dos estados na Câmara dos Deputados seja proporcional à população. Entretanto, a seguir, estabelece piso e teto dessa representação. 8 e 70 deputados, respectivamente, né? 8, portanto, né? Perceba aqui, 8 é o piso e 70 é o teto, né? Que implicam a negação dessa proporcionalidade. Então, eu destaquei aqui esse trecho entre parênteses, né? Ok, esse texto aqui tem uma continuação, mas aqui a gente já está apto a responder aqui a questão de número 30. Ó. Cuidado aqui, ó. Os sinais de parênteses isolam uma explicitação numérica. Até aqui, tudo ok. Tá? Até aqui, tudo ok, né? De fato, né? O que eu estou explicitando aqui, ó? Qual é o piso? 8. Qual é o teto? 70. Perfeito? Foi isso que eu explicitei. Muito bem. Por isso, podem ser substituídos com correção pelo duplo travessão. Moçada, aqui está ok também. Ó, aqui está ok também. Esses parênteses eles podem naturalmente aqui ser substituídos por um duplo travessão, sem problema nenhum. 8 e 70 deputados respectivamente. Né? Isso aí está entre travessões, tem um objetivo explicativo, né? O uso desses parênteses, o uso desses travessões, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Ok? Então, por enquanto, tudo ok. Desde que a vírgula antes do vocábulo que seja suprimida. Opa! Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos voltar lá no texto, né? Vamos voltar lá no texto. Ó. Ele está dizendo o seguinte. Eu posso fazer tudo isso aqui desde que a vírgula antes aqui do que, ó, ela seja suprimida. Moçada, eu não posso suprimir essa vírgula não. Por quê? Porque essa oração aqui introduzida pelo que é uma oração adjetiva explicativa. Ela precisa ser explicativa, né? Não faz sentido transformar essa oração aqui em restritiva. Aqui é um comentário explicativo. Esse piso e esse teto da representação, eles implicam a negação dessa proporcionalidade. Eles implicam a negação dessa proporcionalidade. Então, veja, eu preciso dessa vírgula aqui porque eu tenho, né, a oração aqui introduzida pelo que? Uma oração adjetiva de caráter explicativo. Então, volta lá. Ó. Então, a única parte aqui que está errada é essa daqui, né? Da vírgula, né? Ele pede aqui para suprimir a vírgula e ela não tem que ser suprimida coisa nenhuma, ela tem que se manter aí. Aí a gente marca errado. A gente marca errado só por isso. Né? Só por isso, só por esse trecho. Tá bom, moçada? Então nós vimos aí, ó, pontuação, esse assunto super importante, moçada. Cuidado com as questões referentes à pontuação, né? Geralmente é o que eu falei, né? Quando eu cometo um equívoco de pontuação é porque eu separei coisas que eu não posso separar. Né? Eu separei o sujeito do verbo, eu separei o verbo do complemento, eu separei o nome do complemento, enfim. Né? Então relembramos aí um pouquinho as regras de pontuação, tudo bem? Meus queridos, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Né? Continue aqui comigo, né? Nos próximos encontros, nas próximas aulas. Vamos varrendo aí a análise sintática. Já completamos aí 30 questões resolvidas. Vamos chegar a esse módulo, né? Ao final desse módulo, com 50 questões resolvidas. Se você somar o módulo anterior, são 100 questões resolvidas até agora. Eu ainda tenho um terceiro módulo que vou disponibilizar para vocês com mais 50. Vão ser 150 questões de gramática resolvidas, pessoal. É muita questão, tá bom? Obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Tchau, tchau, moçada.